Então você decidiu que quer viajar e para viajar você precisa aperfeiçoar ou aprender mesmo que do zero o seu inglês ou espanhol ou qualquer outro idioma, ou mesmo se não é para viajar, para trabalhar, para se comunicar com outras pessoas. Isso é muito importante, aprender novos idiomas faz muita diferença na nossa vida. Então a gente veio compartilhar algumas das dicas que a gente acha valiosa para te ajudar a aprender um outro idioma sozinho, sem precisar de um curso. Claro, você vai precisar eventualmente da ajuda de alguma pessoa que vai te ensinar, mas você não vai precisar de um curso, de sentar ali e ir toda semana, todo dia numa aula para fazer isso. Então fica ligado, acompanha esse vídeo aqui com a gente que a gente vai compartilhar essas dicas. Seja muito bem-vindo a Viajar com Pouco. Se você ainda não conhece a gente, eu sou o Gabriel. Eu sou a Ju e aqui no Viajar com Pouco a gente compartilha dicas de viagem, roteiros e tudo sobre a nossa vida aqui em Barcelona. Então, se você se interessa por esses assuntos, já desce, já se inscreve no canal, dá uma olhada nos links que estão aqui embaixo, reforçando, olha os links mesmo, porque a gente fala isso em todos os vídeos, porque eles vão te ajudar a viajar mais, gastando bem pouquinho. Então, vamos lá para a nossa primeira dica, que a gente aplicou também na nossa vida e a gente quer compartilhar com vocês. Vamos ao que interessa. A primeira dica já é cantar em outro idioma. Se você tem uma banda que você gosta, por exemplo, que canta em inglês, tudo bem, se você não sabe como falar isso ainda, escuta a música enquanto você vai lendo a letra, porque você consegue começar a assimilar o que está sendo falado com o que está escrito. Isso já, logo de cara, já te dá uma ajuda, já começa a criar essa percepção do que está sendo dito ali, né? Talvez você não entenda exatamente o que está sendo falado, literalmente, né? Mas você vai conseguir começar a entender, a captar o som e fazer assimilação com as palavras. E aí depois você vai olhando a tradução, aí você vai com o tempo evoluindo, né? E você vai conseguindo identificar o que quer dizer cada uma dessas letras. Então a segunda dica é assistir filmes e séries em inglês ou no idioma que você quer aprender. Para que você que tem um nível um pouco mais avançado, a grande dica é você assistir o filme em inglês ou qualquer outro idioma e com a legenda em inglês também. E aí você vai assimilando o que a pessoa, o que o personagem está falando com a legenda, né? Então você já aprende também um pouco da escrita, né? Como é que se escreve as palavras. Para você que é iniciante, uma coisa legal de fazer é assistir filmes infantis, filmes que você já conhece a história, porque aí você não vai ficar com aquela preocupação de tentar entender o que está acontecendo e aí você vai assimilando também cada vez mais as palavras, né? Então pega um filme ou que você já assistiu, que você já conhece a história, tipo Chapeuzinho Vermelho, alguma coisa assim, e assiste em inglês, porque aí você vai, né, captando e absorvendo, né, Gabi? Ou então se você também ainda está num nível que você ainda não se sente muito confortável em assistir com áudio em inglês e a legenda em inglês, o que não tem nada de errado, todo mundo passa por essa fase do aprendizado, é muito comum. Você pode assistir, e aliás deve assistir em inglês o áudio com a legenda em português, começa por aí, porque isso já vai te dar uma noção, você já vai entender algumas palavras, ver o que está escrito em português e aí você vai fazendo a assimilação. Com o tempo, você pode assistir o mesmo filme, aí depois com o áudio em inglês e a legenda em inglês também. E aí depois você vai aprendendo, com o tempo você vai evoluindo nisso, daqui a pouco você vai estar assistindo o filme sem legenda nenhuma e você vai ver como isso é bom. E aí, aproveitando essa questão que eu estava falando de legenda, é bom você ler coisas em inglês. Hoje todo mundo tem acesso à internet, se você está vendo esse vídeo você tem acesso à internet. Entre em sites que são em inglês, sites de notícia ou de algum assunto que você gosta. Se você gosta, por exemplo, de tecnologia ou de viagem mesmo, procura blogs, procura coisas que falam sobre os temas que você gosta e leia em inglês. Livros também, é muito importante. Se você não entende tudo, não tem problema. Tenta primeiro ler corrido, sem pausar toda hora, porque senão isso pode tornar a leitura um pouco chata, você pode perder um pouco o interesse. Tenta ler um parágrafo inteiro. Talvez você vai entender pelo contexto, uma outra palavra você vai perder, o que é normal. A gente fala inglês de algumas palavras a gente não entende, não conhece, não tem nada de ou mesmo em português, cara. Às vezes você vai ler um livro muito antigo, ou um livro que era ainda português, que era de português lá na época colonial. Talvez você não entenda todas as palavras, então não se apegue em entender cada palavrinha, em procurar cada palavrinha no dicionário. É claro que se essa palavra é recorrente no texto, é importante você saber o significado dela. Mas, às vezes, pelo contexto, você vai pegando aquela palavra. Então, por isso que é importante você ler corrido. E se você não se sente confortável em ler, você não precisa ler um artigo científico ou algum artigo que você não se sente confortável, que você não está entendendo bolhufas.
pega um gibi, ou pega um gibi é legal, né? Porque tem até os personagens, ou pega um livro de histórias infantis também, que é bem legal, né? Começar mesmo como criança, porque a gente tá reaprendendo a falar uma outra língua, reaprendendo, né? Aprendendo a falar uma outra língua, né? Então, isso ajuda bastante mesmo. E aí, conforme você for lendo, se for o caso, se você estiver com um livro, né, no papel, vai grifando as palavras que você não entende, que aí se você precisar depois, você já sabe qual já está marcado ali, você só busca no tradutor ou no dicionário, alguma coisa do tipo. A quarta dica é sobre aplicativos, né, para você usar para poder estudar. Particularmente, a gente usa um específico que tem para várias línguas, que é o Duolingo. E o Duolingo é muito legal porque ele parece ser um joguinho, então meio que você vai se divertindo lá e dá aquela empolgação, eu quero passar para a próxima fase, senão se você não passar não desbloqueia. Então isso é muito legal. Então pega o Duolingo para você treinar, né? Tem exercícios para você falar, para você escrever, para você entender também o que o aplicativo tá falando e tudo mais, o que as pessoas lá no aplicativo estão falando. E aí você vai assimilando a língua dessa forma, né? E aí isso serve, claro, a gente já reforçou isso, mas não é só pro inglês, é pro espanhol, pro francês, qualquer idioma. Então baixa o Duolingo, que é super legal, a gente usa bastante, né? Tem outros diversos aplicativos, aqui o que a gente mais usou e um dos mais conhecidos é o Duolingo, por isso é o que a gente recomenda. Mas se você entrar na Play Store ou na Apple Store, certamente tem dezenas, se não centenas de opções, vai o que se enquadra melhor aí com o que você está buscando com o seu perfil. A quinta dica então é você conhecer e fazer amizades com pessoas da língua nativa que você quer aprender. Às vezes você fala, putz, eu moro numa cidade que não tem ninguém, uma cidade pequenininha, ninguém está ali para me ajudar, para falar comigo no dia a dia. Tudo bem, procura pessoal na internet, hoje em dia todo mundo tem Skype, tem WhatsApp, tem grupos de pessoas que querem se ajudar. Se você procurar no Facebook, por exemplo, vai ter grupo de pessoas que querem ensinar em troca de bater um papo depois em português com você, enfim. Tem essas possibilidades, você consegue conversar com pessoas de qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. Então, se você for atrás, ou se você mora numa cidade grande que você sabe que tem essa possibilidade, vai, por exemplo, para uma festa em hostel. É isso que eu ia falar, vai tomar uma cerveja num hostel com alguém, conversa com a galera que tá ali. É uma coisa super bacana, a gente já fez isso quando a gente morava em São Paulo. Claro que viajando a gente conheceu outras centenas de pessoas em hostel também, conversando e trocando ideia. E não tenha medo se você, por exemplo, não sabe falar uma palavra, ou se você não sabe se expressar da melhor forma com relação àquela coisa que você quer falar naquele momento. Se a pessoa não chegar diretamente para você e falar, olha, Juliane, você falou isso errado, não é assim que se fala, é assim, assim assado. Às vezes as pessoas, para corrigir, né, para te dar esse toque, para te ajudar, elas vão tentar repetir essa mesma frase da forma que elas acham adequada, da forma que elas acham que é o correto. O que elas acham não, né? Que elas sabem porque elas são nativas. Então é importante também você estar com essa cabeça aberta para ir captando o que as pessoas estão falando e isso vai aumentar muito o seu vocabulário, isso é uma das coisas mais importantes. A sexta dica são canais no YouTube. Eu particularmente assisto 2 canais que eu gosto muito. Um é o English in Brazil, com a Karina Fragoso, que é uma professora de inglês, que ela, nossa, é muito legal o canal dela, explica super direto, ela parece ser uma pessoa super legal, então assim, eu gosto muito do canal dela, realmente, às vezes surge alguma dúvida, eu vou lá no canal dela e assisto, é muito bacana mesmo. E o outro é o Small Advantages, do Garvin, que é um americano que aprendeu português lá nos Estados Unidos, ele fala super bem português, e o interessante desse canal é que ele tem uma visão de como o brasileiro aprende inglês. Então ele consegue passar algumas dicas do tipo o ritmo que você tem que falar, algumas palavras que os brasileiros acabam aprendendo por causa da nossa cultura mesmo, né, da nossa forma de falar, que a pronúncia não é muito legal. Então é muito bacana esse canal, eu assisto bastante ele, muito mesmo. E fica aí a dica, esses 2 canais são os que eu realmente assisto, né? Porque quando a gente está aprendendo uma nova língua, por mais que você fale bem uma nova língua, não é só a língua nativa, né? Então tem sempre alguma coisa para melhorar e a gente também está melhorando, né? Buscando melhorar, não só o inglês, o espanhol. Então é sempre legal dar uma olhada nos canais, por mais que você já fale inglês, porque sempre tem alguma coisa para melhorar. E aí, então, entra depois, a gente vai deixar os links desses canais aqui, porque são muito legais. E esses são 2, né? 2 que a Ju acompanha, eu também assisto uma vez ou outra.
Mas assim, tem outros Tem muitos diversos. outros, Diversos. Então assim, se você não gostar deles, dá uma olhada, porque realmente tem outras possibilidades, tem outras opções. É só procurar o que você se encaixa melhor. E aí uma última dica que é muito importante, talvez a mais importante delas aqui hoje, voltando um pouquinho aí no tema que a gente estava falando de hostel, né? A partir do momento em que você tiver uma base, que você tiver um pouquinho de nível de conversação, que você souber mais do que perguntar o nome e onde a pessoa mora, porque isso é o básico, né? Quando você conseguir conversar um pouquinho, a gente recomenda muito, muito mesmo uma imersão cultural, para você realmente conviver com as pessoas que falam o outro idioma. E você não precisa torrar centenas de milhares de reais para fazer um intercâmbio. Você pode fazer isso com o Work Exchange, que é uma coisa que eu fiz por alguns meses aqui na Europa. Realmente recomendo muito. Eu conversei com pessoas do mundo inteiro mesmo. Cada um vai ter seu sotaque, cada um vai ter seu jeito de falar, e isso é muito legal porque você acaba absorvendo, né, a cultura e a forma de se comunicar com pessoas do mundo inteiro. Então isso agregou muito no meu vocabulário, a minha forma de se expressar. Eu me senti muito mais confiante depois desse período. Eu vim para a Europa sabendo, assim, eu sabia inglês, mas não tinha aquela confiança porque realmente não praticava no dia a dia. E aí depois disso eu me forcei, né, devido à situação de estar ali convivendo com eles 24 horas praticamente. E aí meu nível de inglês foi para outro nível, e é realmente uma coisa incrível, assim, recomendo muito mesmo. E se você tiver curiosidade de saber um pouquinho mais sobre esse tema, sobre esse tipo de atividade, de experiência, que a gente recomenda bastante, primeiro tem um vídeo aqui em cima onde eu comento sobre isso, e aqui na descrição também tem o link de um e-book que eu escrevi falando sobre isso, e tem outros links que também podem te ajudar. Dá uma olhadinha nesse e-book em especial porque ele é bem completo, fala desde como eu me planejei, como eu consegui conversar e programar as viagens, quanto eu gastei, quanto eu deixei de gastar, que é o mais importante. E, é realmente uma experiência única e vale muito a pena. Então, deixamos aí a pergunta do dia. Qual o seu maior desafio na hora de aprender o idioma? Deixa aqui nos comentários que a gente sempre responde. E vai ser um prazer, na verdade, responder essas dúvidas e outras que vocês tenham a respeito de qualquer tipo de assunto abordado aqui pelo canal. E quando você descer para deixar a sua dúvida, ou melhor, comentar qual é a sua maior dificuldade, o maior desafio, já aproveita, deixa aquele seu like. Se você está olhando para esse vídeo neste momento, tem um botão de se inscrever aqui embaixo, já clica aqui, se inscreve se você não está inscrito ainda. Dá uma olhadinha nas outras redes sociais, esses outros vídeos que estão aparecendo aqui do lado. A gente se vê no próximo. Um beijo, um abraço. Tchau. Tchau.